Vamos lá, galera. No informativo 685 do STJ, nós tivemos uma decisão de importância ímpar com relação ao ISS, ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Essa decisão do informativo 685, ela é muito relevante, muito, porque ela traz aquele conceito do STJ de que a interpretação do fato gerador do ISS tem que levar em consideração a complexidade daquele contrato e não somente isoladamente a aparência dele, né? Eu vou colocar aqui, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Informativo 685 do STJ, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, armazenagem em terminal portuário alfandegado, incidência. Atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário alfandegado está sujeita à incidência do ISS-QN. Essa discussão ela é muito interessante, mas ela é muito importante, porque a atividade de armazenamento, você tem uma discussão se não seria tão somente uma locação de espaço. E ao caracterizar a locação de espaço, você não tem a incidência do ISS. Por quê? O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é o imposto de competência dos municípios previsto na Constituição, lá no artigo 156, inciso 3 da Carta, e regulamentado pela Lei Complementar 116, lá de 2003. E o ISS ele tem como fato gerador a prestação de serviços. E o que é a prestação de serviços? A prestação de serviços é a obrigação de fazer. O que caracteriza o fato gerador do ISS é a obrigação de fazer. Significa dizer que se não houver obrigação de fazer, não há o fato gerador do ISS. Tanto é assim que o próprio STF editou a súmula vinculante número 31, a súmula vinculante número 31, que diz que não incide ISS sobre locação de bens móveis. Por quê? Porque não há obrigação de fazer nesse caso. Você não contrata na locação a obrigação de fazer, você contrata tão somente a obrigação de entregar algo, né? Mas enfim, então o STJ entendeu aqui o seguinte, olha, a atividade de armazenamento, ela caracteriza uma obrigação de fazer, ela caracteriza o fato gerador do ISS, se enquadra no objeto da Lei Complementar 116. E esse julgado, ele é deveras importante. Eu vou ler e vou comentar com vocês. O informativo 685. Vamos lá. De acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. A referida lista, em seu item 20.01, elenca expressamente a prestação de serviços portuários, especificando entre eles os de armazenagem de qualquer natureza. Para o adequado desempenho da atividade de armazenamento e instalação portuária alfandegada, a empresa autorizada para explorar o terminal portuário, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Lei 8630 de 93 e Portaria da Receita Federal do Brasil, número 3518 de 2011, deve organizar as cargas recebidas em razão da sua natureza, conservar o seu estado em conformidade com os cuidados que elas exigem e guardar as mesmas sob sua vigilância, controlando por meio de monitoramento obrigatório o acesso de pessoas à área destinada para essa finalidade, sendo certo que todas essas ações encerram o cumprimento de obrigações de fazer, estando assim bem caracterizada a prestação de serviço tributável pelo imposto municipal. Essa espécie de armazenamento não se confunde com o instituto da locação para afastar a incidência do ISS-QN, pois não há transferência de posse direta da área alfandegada ao importador ou exportador para que esse a utilize por sua conta e risco, sendo certo que a área alfandegada segregada para fins de armazenamento é de acesso restrito, o que impede a cessão do seu espaço físico, competindo exclusivamente ao terminal portuário o manejo dos contêineres recebidos. A distinção entre esses negócios jurídicos também se dá no campo da responsabilidade civil. Na locação de espaço físico, ainda que cedido com instalações próprias para o uso almejado, eventuais danos em razão do exercício da posse direta devem ser suportados pelo próprio locatário que lhe deu a causa.
não no armazenamento em questão. Salvo os casos de força maior, caberá à empresa que explora o terminal portuário o dever de indenizar os prejuízos causados aos proprietários por falha na prestação do serviço de armazenagem. Você percebe que aqui o STJ ele vai fundo na obrigação objeto do contrato, né? E quando o STJ busca essa questão da responsabilidade civil, ela traz uma amplitude para a incidência do ISS brutal. Brutal. Por que eu estou dizendo isso, né? Muitas vezes, no tocante aos contratos, por exemplo, de empilhadeira, de retroescavadeira, de locação de guindaste, você tem um contrato de locação e você tem um contrato à parte que caracteriza a operação do trator, por exemplo, do guindaste, da retroescavadeira, do que é que seja. Eu não sei como vai ficar essa interpretação do STJ depois do informativo 685. Porque, veja, se eu alugo para você a retroescavadeira e você bota o seu operador, eu não tenho nenhuma responsabilidade, só tenho que manter a retroescavadeira funcionando. Agora, se eu alugo para você a retroescavadeira e tem um outro contrato, e nesse outro contrato eu coloco uma obrigação de fazer, será que o STJ não vai entender que essa separação de contratos ela caracteriza uma elusão fiscal, ou seja, uma operação simulada com o objetivo claro de não recolher o tributo? Esse julgado do STJ ele é muito interessante e ao mesmo tempo ele traz muitos questionamentos. Eu particularmente vejo como uma parte dele como uma consolidação da jurisprudência que vem sendo construída desde 2020, quando o STF, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, entendeu que incide ISS sobre o contrato de franquia porque está previsto na Lei Complementar 116. Não interessa se é contrato complexo. Está na Lei Complementar 116, incide ISS sobre o contrato de franquia. Esse foi o entendimento adotado pelo STF. E aqui não é muito diferente. Está no anexo da Lei Complementar 116? Se está no anexo da Lei Complementar 116, é fato gerador do ISS. Ok, não é só isso. Isso é só uma parte do julgado. Mas o que você tem que ter em mente agora é o seguinte: qual é a natureza do contrato? É uma locação de espaço, ou seja, eu vou alugar o espaço para você e você vai usar do jeito que você bem entende? Ok. A partir do momento em que eu alugo o espaço para você, porém, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de guarda daquela carga que está no espaço, eu já não tenho mais exclusivamente um contrato de locação e sim um contrato que abrange uma obrigação de fazer, portanto, é fato gerador do ISS. Sempre que houver uma obrigação de fazer, eu tenho um fato gerador do ISS. E aí eu queria ir além, só para traçar mais um detalhe relevante aqui, que é o seguinte: a Lei Complementar 116 ela tem 10 artigos. O anexo, que é o que prevê os fatos geradores. E é importante que você lembre que esse anexo ele é interpretado verticalmente no tocante aos serviços, tá? E verticalmente, no tocante ao serviço, o rol é taxativo. Taxativo, se não está previsto ali, não pode haver a cobrança. E ele é interpretado no tocante aos subserviços, ou seja, horizontalmente, de forma extensiva, de forma exemplificativa. Então, no tocante ao serviço, o rol é taxativo. No tocante aos subserviços, o rol é exemplificativo. Serviço taxativo, subserviços, o rol é meramente exemplificativo. Lembre disso, que isso é muito importante para que você consiga interpretar. Ou seja, o serviço está na Lei Complementar 116, é fato gerador do ISS. Não está na Lei Complementar 116, não é fato gerador do ISS. Importantíssimo esse assunto. Ok? Beleza? Esse foi o informativo 685. Só teve essa decisão. Importantíssima, mas só teve essa decisão.